fim de abril, a Alemanha anunciou um investimento de 700 milhões de euros no Brasil. O valor representa cerca de 4 bilhões e 300 milhões de reais e será usado para projetos ligados ao clima e à mobilidade sustentável. O governo afirmou que o objetivo é que esses recursos acelerem projetos para energia limpa, cidades sustentáveis e inovação ambiental. E para a gente entender um pouco mais sobre a agenda climática no mundo e qual é o papel do Brasil nesse assunto, a gente conversa agora com a Ana Lúcia, que é especialista em clima e sustentabilidade. Olá, Ana, uma boa tarde. Seja muito bem-vinda ao Hora News. Olá, Renata, boa tarde. Ana, na prática, como esse recurso aí ele deve ser aplicado em clima e mobilidade verde? Existem alguns setores que tendem a ser mais beneficiados? Sem dúvida nenhuma, Renata. Olhando que nós já temos Brasil para mobilidade e para transportes, a gente deve ter um aporte não apenas para energias renováveis, mas também pensando nesse viés de infraestrutura para fazermos a transição da nossa mobilidade. Então, olhar para as nossas rodovias, fazer aí a infraestrutura para combustíveis renováveis, o que a gente fala, eu posso estar falando tanto de biometano como infraestrutura elétrica, de fato, para abastecimento, mas também olhar de forma geral aí para melhorar o nosso grid, por exemplo, eventualmente para a gente falar de baterias que possam armazenar as energias solares e aí também eólicas que são geradas nos momentos que não são de pico e podem ser armazenadas. Então, a gente vai ter um leque de opções que mostra que o Brasil, de fato, pode e deve ser um destinatário desse capital estrangeiro para fazer transição energética. E aí esse investimento deve seguir dois caminhos aí. Tem os 500 milhões de euros que são destinados ao Fundo Climático, que ele deve financiar estudos e projetos. Qual seria a estrutura desse fundo? Ele apoia que tipo de programa? A gente pode ter uma leva de projetos para aplicarem, para receber os valores de fundo clima. Então, eu posso olhar desde os mais simples e os mais conhecidos, geração de energia eólica, solar, projetos de biometano, por exemplo, agora, que são os projetos que vão nos ajudar a captar, por exemplo, o metano dos aterros sanitários, gerando biogás, passando por tratamento e gerando biometano, que pode ser aí um combustível para ser usado, por exemplo, para veículos pesados ou para os ônibus nas cidades. Então, eu tenho que aplicar para o Fundo Clima neste viés de transição energética. Os projetos são variados, eles só vão precisar atender às qualificações necessárias que já estão colocadas pelas próprias regras de Fundo Clima. Os outros 200 milhões de euros miram a mobilidade sustentável, que engloba o quê? Isso inclui, por exemplo, eletrificação de veículos, mas também vai além, né? É preciso de um planejamento urbano para que tudo isso aconteça. Exato. Quando a gente fala de mobilidade, então a gente vai ter um olhar mais direcionado para as cidades e aí é um olhar que a gente precisa repensar o ordenamento territorial nas cidades e como é que eu promovo mobilidade em função de transição energética. Então, eu posso olhar para as cidades e entender como é que eu vou ter, por exemplo, a troca das frotas de ônibus que circulam. Consigo colocar todos os ônibus com biometano? Consigo eletrificar uma parte desses ônibus? O que funciona? Mas é um planejamento de fato para eu assegurar que eu tenha aí, olhando para o setor de transportes principalmente, a redução das emissões de gases de efeito estufa, olhando para transportes coletivos e também além deste olhar, obviamente, nos transportes, eu vou ter um olhar, por exemplo, de adaptação. Se eu estou olhando sobre o ponto de vista de ordenamento territorial, como é que, por exemplo, eu asseguro que eu vou ter menos regiões sujeitas a enchentes que vão travar a mobilidade urbana se eu tiver um excesso de chuvas, por exemplo. Esse tipo de aporte, ele indica uma mudança na forma como os países desenvolvidos estão financiando a agenda climática em economias emergentes como a nossa aqui do Brasil? Eu não sei se eu diria uma mudança, Renata, mas ele mostra que o capital estrangeiro, de fato, os países desenvolvidos precisam fazer esses aportes para que a gente tenha transição energética em
todo o globo e aí sim reduzindo as emissões de gases de efeito estufa. O que pode ser um diferencial aqui? Como é que a gente vai fazer essas aplicações? Porque, por exemplo, se eu tinha um olhar extremamente direcionado para a eletrificação de frota, o que pode ser uma alternativa, se a gente olhar com uma lupa com mais carinho para o Brasil, eletrificação não é a única saída que a gente tem. Então, o que eu preciso fazer com esses aportes? Olhar para o nosso leque de oportunidades de investimento. Eu posso olhar para etanol, eu posso olhar para eletrificação, eu posso olhar para biometano e conjugar todas essas alternativas de acordo com a nossa realidade. E para isso a gente depende de capital estrangeiro aí para ter esse aporte de fato para a nossa transição. E quais são os principais desafios para que esse investimento realmente gere aí um impacto concreto? A gente precisa assegurar que a nossa execução vai estar no mesmo nível da nossa ambição, Renata. Então, o dinheiro vai vir. Na medida em que o dinheiro vier, eu preciso de uma governança muito robusta do Fundo Clima, por exemplo, para escolher os projetos. Então, eu vou abrir aí a oportunidade de os projetos serem apresentados e aí buscarem o capital. Eu tenho que ter uma governança forte, eu tenho que ter uma avaliação que vá, de fato, dar os cheques em tudo aquilo que é obrigatório para conseguir esse fundo, um dinheiro de Fundo Clima. E aí, mais do que isso, eu preciso monitorar e assegurar que o dinheiro vai, de fato, ser implementado naquele projeto e que os resultados esperados aqui para redução de emissão de gases de efeito estufa, de fato, vão ser obtidos ao longo desse projeto. Você falar de monitoramento toca em um ponto bastante importante, que eu te pergunto se o Brasil tem hoje segurança jurídica e também estabilidade regulatória suficientes para atrair e manter esse tipo de capital. Existe, por exemplo, o risco de greenwashing, que é uma expressão que a gente vem ouvindo bastante em iniciativas desse tipo. Eu vou até tentar explicar aqui que é uma empresa que ela parece mais sustentável ou ecológica do que realmente é. Você pode dizer se eu expliquei direito o greenwashing, se é isso mesmo que ele quer dizer, e se existem, de fato, então, esses mecanismos de controle. Nós estamos aí em evolução para os mecanismos de controle quando a gente fala de segurança jurídica, Renata. Mas veja, nós e todos os outros países em desenvolvimento, e eu diria que algumas vezes os próprios países em desenvolvimento não conseguem assegurar 100% de segurança jurídica, quando a gente, por exemplo, tem os fatores geopolíticos que atrapalham tudo aquilo que já estava pré-estabelecido, conhecido e razoavelmente seguro. No mundo em que eu tenho muito menos a expectativa de manutenção das condições, um mundo mais flexível, em que eu não vá ter essa segurança constante, eu preciso trabalhar para, obviamente, criar um ambiente regulatório que seja capaz de deixar os investidores confortáveis para fazerem essas remessas de capital. Então, já estamos lá? Somos 100% confortáveis para os investidores? Claro que não. Mas o que a gente precisa fazer de fato, e para isso precisamos de políticas aí de estados, não políticas de governo, mas de estados, que sejam robustas e que sejam implementadas. A gente tem um diferencial no Brasil de termos ainda capital natural em disponibilidade de volume e qualidade que boa parte do mundo já não tem. Então, fazendo as ações necessárias, a gente consegue um ambiente regulatório confortável e a gente está trabalhando para isso agora, Renata. A gente já tem um ambiente muito diferente de 3 anos atrás, do ponto de vista regulatório, e a gente consegue ir deixando os investidores mais confortáveis. Agora, você mesma colocou, monitoramento é absolutamente essencial. Por isso que eu mencionei a governança quando a gente olha para os projetos que vão buscar esse dinheiro de Fundo Clima. Eu preciso de uma governança robusta para assegurar que o projeto exista, que ele vai acontecer e que toda aquela promessa, por exemplo, de redução de emissão de gases, de ordenamento territorial, quando eu olho para a mobilidade urbana, tudo isso vai acontecer de fato. E aí eu preciso do tal do monitoramento, relato e verificação ocorrendo durante todo o projeto. Estamos caminhando para isso. Quando isso eventualmente não acontece, a gente tem, infelizmente, as situações que o mercado chama de greenwashing, que é exatamente como você explicou, eu aplico para receber um capital
e eu conto que eu vou ter um projeto, eu conto que eu vou ter um resultado, por exemplo, de reduzir esses gases de efeito estufa, e isso não acontece. Então, aí eu estou fazendo uma lavagem de dinheiro verde. Então, se mal direcionado, esse investimento ele corre o risco de se perder em burocracia, em projetos de pequeno impacto, ou também, muitas vezes, de não chegar à ponta, como cidades médias e pequenas, que às vezes têm projetos muito bacanas, interessantes, mas não têm a oportunidade de investimento? Exatamente isso. O monitoramento é absolutamente essencial e ele deriva de uma estrutura de governança que seja crível, que tenha todas as suas regras já postas e que estas regras sejam de fato aí implementadas durante todo o projeto. Isso é essencial e isso ajuda o Brasil, inclusive, no seu posicionamento, no seu branding, para a gente conseguir captar mais dinheiro visando essa transição energética. Além do impacto ambiental, quais efeitos econômicos agora esse tipo de parceria pode gerar? Especialmente se a gente pensar aí na geração de empregos verdes. Os impactos econômicos vão ser diretos, aí não só geração de emprego, mas a gente fala de geração de PIB por inovação. Eu vou ter novas atividades sendo desenvolvidas ou eu vou otimizar as atividades que já são desenvolvidas hoje. Então, eu só tenho ganhos. Eu gero um PIB que não existia, eu promovo aí a geração de novos empregos e, ao mesmo tempo, eu tenho ganhos ambientais e, obviamente, com isso eu tenho ganhos sociais. O Brasil acabou de liderar a COP30 no fim do ano passado lá em Belém. Sabemos o tamanho da nossa capacidade nesses recursos naturais, mas o que falta para o Brasil se consolidar como líder global em economia sustentável? Aqui, sem dúvida nenhuma, primeiro ponto é que a gente precisa melhorar o nosso branding, a nossa percepção global. Então, a gente precisa mostrar para o mundo quais são os fatos no Brasil. Quando a gente pega, por exemplo, o agronegócio brasileiro, a gente tem grande parcela do agronegócio que trabalha com as diretrizes de sustentabilidade e, com isso, tem uma performance econômica melhor. Isso é fato. Mas, muitas vezes, o que a gente vê na imprensa internacional são as afirmações de que o agro, por exemplo, desmata a nossa Amazônia. Mas isso é só um exemplo pequenininho. Claro que em qualquer setor econômico a gente vai ter sempre aí os maus atores. Mas eu preciso mostrar ao mundo os fatos de Brasil. Se hoje eu já tenho um cenário regulatório mais confortável, que foi o que a gente conversou, Renata, eu preciso agora dar um passo de acabar com aquela percepção antiga de que o Brasil, de fato, era extremamente extrativista e com isso eu tenho degradação ambiental, para mostrar para o mundo que a gente já tem de desenvolvimento tecnológico nos nossos principais setores, que nós temos um ambiente regulatório que já está muito mais confortável e organizado e que com isso o investidor pode vir trazer o seu capital, porque aqui ele vai ter oportunidade de materializar projetos que envolvam capital natural, que envolvam redução de emissões que ele não consegue fazer em outros países por aí. Tá certo, Ana Lúcia, muito obrigada por conversar com a gente neste sábado, por participar aqui dessa edição do Hora News. Um bom fim de tarde para você e até a próxima.